Meus irmãos, eu quero conversar um pouquinho nessa manhã, uma palavra que Deus foi trazendo ao meu coração durante essa semana. Eu, desde segunda-feira, eu já tinha o texto e a ideia sobre o que Deus estava trazendo ao meu coração para compartilhar com os irmãos, mas foi durante a semana que Deus foi construindo e num desafio muito grande de entender o que Deus queria para nós nessa manhã. E é muito bacana esse processo, porque Deus vai ministrando ao coração da gente na caminhada, no dia a dia. E dois eventos chamaram a minha atenção essa semana que me ajudaram muito no planejamento dessa reflexão matinal. O primeiro foi uma mensagem que eu ouvi durante a semana. Eu gosto muito de ouvir mensagens, né, especialmente quando estou lavando louça. Quero dar essa ideia aí para os maridos, viu? Quando você for lavar louça para sua esposa, né? Se bem que não se fala mais assim, né? Lavar a louça para a esposa, você está lavando louça para você também, né? Mas eu não gosto muito dessa ideia, não, porque lá em casa a gente combina muito bem as tarefas. Então tem hora que ela me ajuda nas minhas tarefas e tem hora que eu ajudo nas tarefas dela. Isso a gente vive muito bem e a gente louva a Deus por isso. Mas fica a dica aí, coloca uma mensagem. Eu coloco sempre meu celular com uma mensagem, acelero um pouquinho a velocidade da transmissão, boto ali 1.25, 1.5, e enquanto estou lavando a louça, estou ouvindo uma mensagem, estou aproveitando esse tempo. E uma mensagem que eu ouvi do pastor Carlito Paz, que ele deu como tema a mente para encontrar os de fora. Eu quero sugerir você depois a procurar lá no YouTube, quem gosta, a mente para encontrar os de fora. E ele faz uma reflexão muito bacana sobre o que a igreja precisa entender e mudar o seu paradigma para encontrar as pessoas que estão lá fora realmente, né? A igreja ela não existe por causa de si mesma. A igreja existe para a glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta na salvação dos perdidos. Então a igreja ela tem um chamado para fora, né? A igreja tem um chamado desafiador para fora. E o segundo evento foi um passeio de bicicleta, né? Eu saí de casa dizendo que ia fazer um passeio no dia 1º, acabou virando um negócio gigantesco, que eu quase morri de tanto pedalar. Mas foi interessante que eu estava pedalando sozinho. Eu saí sozinho para pedalar no dia 1º, não estava com um grupo. E aí você sozinho, a cabeça viaja, né? E eu fui olhando e observando a nossa cidade, passei em vários pontos, passei no Recreio, passei em Guaratiba, passei ali toda Bandeirantes, né? Toda a área de Jacarepaguá, e pedalando e sofrendo com desgaste, mas olhando o estado da nossa cidade, olhando as pessoas, olhando pessoas encerrando a virada do ano, iniciando o primeiro dia do ano totalmente trêbadas, né? Porque bêbada era pouco, trêbadas, pessoas totalmente desprovidas de um direcionamento do que fazer, o próprio estado das ruas, das condições, a sujeira, a crise que a gente vive, ao mesmo tempo pensando muito sobre tudo que a gente tem vivenciado, sobre a enfermidade ao nosso redor, sobre a doença do meu cunhado, pensando a dificuldade para um atendimento médico na cidade do Rio de Janeiro, que a gente vivenciou na experiência do meu cunhado. Pensando sobre tudo isso, Deus foi fervilhando dentro do meu coração para essa reflexão dessa manhã. Precisamos, irmãos, olhar para os de fora. Precisamos olhar, aprender a pensar e agir para alcançar tantos que estão ao nosso redor, sem esperança. O mundo está louco. Hoje, logo cedo, recebi um destaque de uma manchete do Jornal Extra, que um amigo me mandou, em que o jornal declara que na comunidade de Israel, que é uma nova facção criminosa, os traficantes evangélicos se uniram à milícia para fazer guerra. E falando
do tráfico como se o tráfico fosse da igreja evangélica. E eu vou olhando todas essas coisas e eu fico pensando, irmãos, nós precisamos mudar o nosso olhar. Nós precisamos vencer uma tendência que nós temos de querermos ser uma igreja para nós, como nós gostamos, que nos sentimos incomodados quando as coisas não são bem do nosso jeito. Estamos vivendo igreja, às vezes como essa igreja era em outras épocas, em outros momentos, e esquecemos que hoje temos temas muito mais complexos e desafiadores ao nosso redor. Muitos queremos uma igreja como ela era há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, há 50 anos atrás. Mas não existe mais esta igreja. Nós estamos aqui para alcançar os que não foram alcançados. E para isso, precisamos ser uma igreja para a sociedade de hoje. Precisamos encontrar um caminho e um canal para nos comunicarmos com as pessoas de hoje. Irmãos, eu não me considero um pastor tão idoso ou tão experiente, mas com 25 anos de ministério pastoral, quando eu olho para o início do meu pastorado, quando eu olho para os dias de hoje, tudo mudou, tudo mudou. As pessoas estão perdidas ao nosso lado, as pessoas estão convivendo conosco, são nossos vizinhos, são colegas de trabalho, são passageiros do nosso Uber, são membros do nosso pelotão no quartel, são alunos nas nossas salas de aula. Mas nós passamos a vida, passamos o ano, passamos os meses e não conseguimos nos comunicar com eles. Pelo contrário, criamos muros altos que nos separam dessas pessoas. Temos dificuldade em criar pontes para chegar às pessoas que são, sim, diferentes, mas que seríamos nós se não tivéssemos sido alcançados. Nós não podemos ser um monumento, uma igreja protegida, uma igreja quase que um local idolatrado. Nós precisamos entender que somos um movimento. E à medida que caminhamos, eu e você, como discípulos, vivemos o Evangelho e somos chamados para fazermos outros discípulos. Eu e você somos discípulos que vivem o Evangelho 24 horas por dia, todos os dias da semana, onde estivermos, somos chamados a fazermos outros discípulos. Creio que a palavra de Deus para mim, para você nesta manhã, e é o tema que eu quero colocar nessa mensagem desta manhã, é um desafio, é um convite. E queridos, eu não tenho como chegar aqui só e trazer uma mensagem. Eu poderia hoje, primeiro domingo do ano, trazer uma mensagem de que nenhum mal vai te acontecer, que vai ser um ano de vitória, que vai ser um ano esplêndido. Claro que temos promessas lindas do Senhor, mas o que o Senhor manda eu dizer para você é que Ele espera que você esse ano invista na vida de alguém. E o tema da minha mensagem nesta manhã é justamente esse: invista na vida de alguém. Sim, querido, Deus está nos desafiando nesta manhã a escolhermos uma pessoa, a encontrarmos uma pessoa, orarmos por ela, investirmos o nosso melhor, apesar dela ser diferente, apesar dela ser difícil, apesar dela ter hábitos e costumes e gostos, até mesmo que ofendem ao nosso Deus. Eu vou colocar essa pessoa como um alvo nas minhas orações, porque eu quero vê-la salva, transformada em Cristo Jesus. Você tem alguém para pensar nesta manhã e para colocar como um alvo no seu coração? João Calvino afirma: o Evangelho não vai cair das nuvens como chuva por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus o enviou. O Evangelho, querido, não vai chegar na sua família automaticamente. Tem gente que abre a boca o tempo todo para reclamar que a família não quer saber de Deus, mas não faz um movimento para mostrar Deus à sua família. Tem gente que reclama que seu vizinho não quer saber de Deus, mas não faz um movimento, não cria uma ponte para mostrar o amor de Deus ao seu vizinho.
reclamamos da cidade bagunçada, reclamamos do tráfico, reclamamos da violência, reclamamos e reclamamos. Mas esquecemos que nós somos os responsáveis de levarmos a graça do Senhor onde ela precisa chegar. Eu pedi para preparar um vídeo, está pronto? Vamos soltar o vídeo da igreja para a gente assistir. Eu vou entrar! Mayday! 1254, aqui é o Rosa Mary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosa Mary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosa Mary. TSE de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse Eu navio sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é O que... motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom,
Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan, é você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não. O que é isso? São os gatos pingados. Não. Pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você senhor, quer dizer sim. que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. Você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? 3, 2, 1, mais Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas. E lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Kate! Mamãe está indo! Por favor! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado.
Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Essa semana, ouvindo a mensagem do pastor Carlito, que eu comentei agora há pouco, ele me lembrou uma expressão que eu conhecia já de bastante tempo. Nós não podemos mais ser crentes 3S. Quem conhece essa expressão aqui? Crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Nós não podemos mais aceitar a ideia, irmãos, de que nós precisamos cuidar de nós, enquanto dezenas, centenas, milhares estão naufragando ao nosso redor. Nós precisamos de um espírito evangelístico, de um espírito de amor ao próximo, verdadeiro. Por isso, antes de eu continuar, eu quero convidar você a, pensando nesse vídeo, quem são algumas pessoas que você conhece e que talvez estejam esperando que você bote o bote salva-vidas perto dele? Eu gostaria de dar um instantinho para você orar e você apresentar já essa pessoa diante do Senhor. Pai, nós te apresentamos, Senhor, esses queridos que estamos lembrando nesta manhã. E pedimos que o Senhor nos ajude no transcorrer deste ano a investirmos na vida dessas pessoas, daqueles que chegarem até nós, e possamos mostrar o teu amor, Pai, a tua graça, o teu renovo. Deus, que a nossa igreja seja um grande barco salva-vidas, não um iate de luxo, de prazeres, de lazer, mas um lugar onde pessoas são resgatadas, transformadas, livres, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Deus, e continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia aí, por favor, no livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos olhar um pouquinho para a história de Esther, no seu livro, mas na verdade nós vamos olhar a partir da perspectiva da vida de Mardoqueu, ou em outras traduções, Mordecai, que era seu primo mais velho, que adotou Esther e criou Esther depois que os pais de Esther faleceram. E é interessante que o livro ganha o nome de Esther, né, o livro de Esther, mas na minha análise pessoal, para mim, o personagem mais efetivo na história desse livro é Mardoqueu. E é a partir da vida dele que eu quero tirar algumas verdades para a nossa vida nessa manhã. Esther capítulo 4, versos 12 a 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aqui apenas uma parte do livro que é o ponto central, talvez, da conversa de Mardoqueu com Esther. Quando Esther é notificada por Mardoqueu da intenção de Amã de matar todos os judeus,
E Esther fica com medo e não quer se envolver. Eu falei disso um dia desses aqui para os irmãos, destacando a vida de Esther. E Mardoqueu então tem esse diálogo firme com ela. Quem sabe não foi para esse tempo que você chegou à posição de rainha. E depois dessa conversa com Mardoqueu, ela então assume o compromisso. Ela diz, ok, se eu tiver que morrer, morrerei, mas eu irei lá, falarei com o rei. Na vida de Mardoqueu, no relacionamento dele com Esther, existem alguns princípios que eu acho que tem tudo a ver com o nosso olhar e para o convite que Deus quer nos chamar hoje para estarmos olhando para pessoas ao nosso redor. Primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, adote alguém. Eu quero abrir uma campanha de adoção aqui na PIB Viva hoje. Não estou falando de adotar um filho, como por exemplo, nós temos alguns queridos que adotam seus bebês e têm como filhos, mas adotar alguém que você vai se envolver, se preocupar, investir na vida dessa pessoa, você não vai abrir mão dessa pessoa. É interessante que Mardoqueu era primo de Hadassa. Hadassa era o nome de Esther, né? Hadassa também conhecida como Esther. Mardoqueu era seu primo. No capítulo 2, no verso 7, nós vamos ver que Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. É interessante que Mardoqueu, como primo de Esther, toma Esther para si, toma como uma filha e passa a cuidar dela e orientá-la, educá-la e ensiná-la. Nesse relacionamento, eu quero também desafiar você a olhar ao seu redor. Talvez a pessoa que Deus quer abençoar esteja mais perto de você do que você imagina. Pessoas que sofrem, são as mais acessíveis para você chegar próximo. Queridos, nunca vivemos um tempo no mundo em que as pessoas estivessem tão acessíveis à pregação do Evangelho. Pastor Paulo Mazzoni, no culto da virada, eu estava assistindo ontem a mensagem que ele pregou na noite do dia 31, também lavando louça, e o pastor Paulo Mazzoni, ele falou algo muito interessante. Ele falou que todos os povos no mundo estão falando coronavírus, estão falando Covid-19. Mas a nossa oração é que Deus use isso para que todos os povos no mundo invoquem a salvação de Jesus. Satanás e o inferno estão de boca aberta, tragando milhões de pessoas ao nosso redor sem salvação. Milhares estão morrendo por conta de Covid. Sim, estão morrendo, mas o que mais precisa nos angustiar, querido, não é porque estão morrendo por causa da Covid. O que precisa nos angustiar como igreja, e isso precisa bater forte no nosso peito, é que estão morrendo sem Jesus. Não há tempo a perder. Pessoas que estão muito perto de você podem morrer semana que vem de Covid. E o chamado da igreja é adotar essas pessoas, é adotar as pessoas que amamos. Levante-se, eu falei isso na noite do dia 31, pessoas precisam de você. Igreja, este é o tempo de fazermos diferença. Este é o tempo de fazermos diferença. Jesus morreu na cruz para trazer vida, e vida abundante aos que estão sendo mortos pelo maligno. Nós não temos o antídoto para a pandemia, nós não temos o antídoto para a violência, nós não temos o antídoto para a milícia ou para o traficante, mas nós temos a resposta para uma viva esperança. Isso precisa bater aqui dentro. Segunda coisa que eu quero destacar na vida de Mardoqueu, querido, além de adotar alguém, não deixe sua vida amargar. Não deixe sua vida amargar. Mardoqueu era descendente de uma família judaica que havia sido levada para a Babilônia no cativeiro. Lembra do cativeiro babilônico?
que eu expliquei aqui quando nós estudamos sobre Neemias. Pois bem, Mardoqueu e Esther já estão na fase do reinado persa. Lembra que eu falei que os persas vieram e dominaram a Babilônia? E aí os judeus do domínio da Babilônia passaram para o domínio dos persas. Muito bem, Mardoqueu, ele é um prisioneiro no cativeiro. Ele não é um homem livre. Ele era descendente de judeus levados para o cativeiro. Mas ainda assim, ele defendeu a vida do rei. Quando ele ouve, próximo ao palácio, 2 oficiais tramando contra o rei, ele vai e fala para Esther e ele salva a vida do rei. Quando ele poderia muito bem aproveitar aquele momento para querer ver o rei morto. Ele poderia querer ver um caos instaurado, porque um caos seria muito bom num reino inimigo. E é interessante que Mardoqueu não faz nada disso, mas ele assume uma posição diligente, uma posição de intercessão, uma posição de defesa. Depois, quando tem toda a história que Amã tenta matar os judeus e Deus salva e livra, Mardoqueu é levado para o palácio e se torna um ministro do palácio. E ele se torna um grande líder nessa nação. Sabe por quê, querido? Porque não importa onde nós estamos, o que importa é quem somos onde estivermos. Você já parou para perguntar por que estamos vivendo este tempo? Você já parou para se perguntar por que você está passando pelo que está passando? Por que é a nossa geração que está vivendo isso? Por que agora? Por que a nossa igreja está passando por esses dias? Eu me lembro quando a minha sogra estava doente, acamada em casa, foi um ano e 2 meses de muita luta para nós. Eu fui a Belo Horizonte numa das programações da Central e lá conversando com o pastor Paulo Mazzoni, ele querendo saber como é que eu estava, como é que Miriam estávamos, como é que estava a nossa família, como é que estava a minha sogra, porque ele vinha acompanhando em oração, os pastores da Central orando por nós. E eu falei para ele que estava bem difícil, bem pesado aqueles dias. E ele virou para mim e falou uma frase que me marcou, e eu tenho compartilhado essa frase com outras pessoas em dias de dificuldade. Ele disse assim: Lívio, enfrente a luta, mas não deixe seu coração amargar. Não deixe seu coração amargar. Por que somos nós, queridos, os escolhidos para estarmos neste tempo onde estamos? Permita que sua vida reflita a glória de Deus. Você se lembra de Daniel? Daniel foi levado para o cativeiro babilônico e ali ele manifestou a glória de Deus e o rei pôde declarar: nunca vi alguém com o espírito dos deuses tão excelentes como Daniel. Que todos se prostrem diante do Deus de Daniel. Você lembra de José? Quando José chega na casa de Potifar, ele não destrói aquela casa, mas ele faz aquela casa prosperar. Quando ele chega na prisão, ele põe ordem no caos. Quando ele chega no palácio, ele salva uma nação. Porque não importa se onde você está é um lugar difícil. Pare de autocomiseração e entenda que se você está onde está, é o tempo de Deus para a sua vida. Glorifique a Deus onde você estiver. Você lembra da menina na casa de Naamã? Uma adolescente, levada como prisioneira, e ela vê que seu senhor tem lepra. E ela não deseja o mal do seu senhor, mas ela diz: se o meu senhor conhecesse o profeta que tem na minha terra. E Naamã vai até lá e encontra o profeta e é curado da lepra. E o nome de Deus é glorificado. Pastor Ronaldo Lidório, compartilhando em uma de suas mensagens, ele contou o testemunho de uma viagem que ele fez à Síria. Eu acho que eu falei disso umas semanas atrás, contei essa história para vocês. Ele se encontrou com alguns missionários da Síria, alguns missionários europeus, de alguns países da América Latina, brasileiros, e ele perguntou por que aqueles missionários não tinham ido embora, porque o perigo era muito grande, a guerra contra o ISIS.
momento de perigo muito grande, um momento de muita guerra. E o pastor Ronaldo perguntou, por que vocês não foram embora? As suas agências querem tirar vocês daqui. E a resposta que ele recebeu foi, sabe por que nós fomos embora? Porque nesse último ano nós estamos vendo muito mais pessoas se rendendo a Jesus do que nós vimos nos últimos 10 anos de trabalho. Por que Deus está te colocando dentro do caos, querido? Não é para você sofrer com o caos. Claro que você vai sofrer, mas é para você ser luz no caos e botar ordem no caos. Para mim e você, como discípulos de Jesus, não existe lugar bom, lugar ideal, lugar bacana. O que existe é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Este é o lugar que eu quero estar e este é o lugar que você precisa estar. Terceira coisa que eu quero destacar, olhando para a vida de Mardoqueu. Ensine as pessoas ao seu redor, ensine essa pessoa que você vai adotar da melhor forma possível. Acredita-se os historiadores que Mardoqueu seria de uma família nobre do povo judeu. E ele ensinou sua prima, que era talvez uma criança quando chegou em sua casa. E há estudos que apontam que a educação que ele deu a Esther provavelmente fez toda a diferença para que ela fosse escolhida rainha. Porque não foi apenas a sua beleza estética e física, mas também a sua sabedoria. Sabe, querido, dê o seu melhor para o próximo. Seja excelente. A excelência honra a Deus e dignifica o próximo, dignifica o homem. Ensine com excelência, fale com excelência, mostre o amor de Deus com excelência. As lutas são grandes, use as lições aprendidas e compartilhe-as com alguém. Para ensinar bem, seja um bom aprendiz. Jesus falou, ensinando-os a guardar. Quem ensina a guardar, a observar, é porque já guardou. O pastor Samir, que vai estar conosco aqui, missionário na Ásia Central, ele compartilhou na nossa live do Celulão, semana passada, no Celulão Mais, que o melhor método de evangelismo que eles estão experimentando no mundo muçulmano é o estudo bíblico. É o estudo bíblico. Querido, encontre alguém para você ensinar a palavra de Deus. Sua família, compartilhe textos, compartilhe verdades, fale do amor de Deus. Ensine, e ensine de novo, e ensine de novo. Uma vez perguntaram a um famoso pastor de uma grande igreja, como é que ele fazia quando ele ensinava as coisas e as pessoas não seguiam o que ele estava falando. Ele respondeu dizendo, como é que você faz quando o seu filho não faz a primeira, a segunda vez, a terceira vez o que você mandou ele fazer? Eu ensino de novo. Então eu ensino de novo. E eu ensino de novo. E eu ensino de novo. Quarta coisa que eu quero dizer para você, encoraje. Encoraje essa pessoa que você vai adotar. Encoraje seus vizinhos. Convide seus vizinhos. Convide seus amigos a experimentarem os grandes sonhos com Deus. Quando o rei da Pérsia fica sem sua rainha, a rainha Vasti, e ele agora decide escolher uma nova rainha, ele abre um concurso no reino. Um concurso para que as moças mais belas do reino viessem e se candidatassem. E Mardoqueu encaminha sua prima para participar desse concurso. E quando Mardoqueu encaminha a sua prima, ele dá orientações, ele diz como fazer, ele diz para ela não se identificar inicialmente como judia, ele a prepara. Eu fico imaginando Esther dentro de casa conversando com Mardoqueu, dizendo para ele, mas primo, são milhares de moças querendo essa vaga.
Que chance eu tenho? E eu fico imaginando Mardoqueu respondendo para ela, você só precisa de uma vaga. Você sabe o que diferencia, querido, uma igreja que cresce, que se desenvolve, de uma igreja que fica estagnada? Eu creio que está ligado a uma visão de fé. Precisamos de uma revolução de amor que impacte e coragem. Precisamos viver milagres constantemente e tornar o milagre algo surpreendente e extraordinário. Mas, se eu disser normal, talvez deixasse de ser milagre, mas que fosse algo mais natural experimentar os milagres do Senhor. Ver os milagres do Senhor nas pequeninas coisas. Quando eu olho para trás, mês de dezembro agora, o Quarentenamente, rumo à manjedoura, o nosso Natal das crianças. Alguém tem dúvida de que foi um milagre? Quando eu lembro da noite de Natal, o culto que celebramos, alguém tem dúvida que foi um milagre? Quando eu lembro da virada, agora, antes de ontem, rapidinho aqui, alguém tem dúvida que foi um milagre? Quando cremos na grandeza de Deus e damos passos ousados de fé, nós honramos a Deus, querido. E sabe, Deus é tão lindo, que eu quero já começar a dar um testemunho fresquinho para vocês e um desafio fresquinho para todos nós. Vocês lembram que eu compartilhei com vocês no final do ano, que o pastor Simão Nátia mandou, e até mostramos aqui, que uma aldeia lá em Guiné-Bissau convidou ele e a liderança da igreja para ir na região, porque é uma região com problema de poço de água igual onde nós cavamos o outro poço. Lembram dessa história? Porque é uma região arenosa, então eles cavam os poços manualmente, porque é muito caro um poço para eles lá, mas na região arenosa, perto do litoral, o poço desmorona. E essa aldeia, quando soube que a igreja fez um poço que não desmoronou e que atendeu, essa aldeia convidou a comunidade evangélica africana, a liderança, e doou um terreno e pediu para a comunidade evangélica africana que a comunidade construa uma escola, uma igreja e um poço. Isso foi ano passado, acho que por volta ali de setembro, outubro, mais ou menos. E eu mandei uma mensagem para o pastor Simão e falei para ele, pastor Simão, faça orçamento para mim do poço, que eu vou tentar levantar os recursos aqui no Brasil, se a gente vai conseguir. Quando foi dia 1º, de manhã, quando eu acordei, tomei meu café, fiz minha devocional, peguei meu celular para olhar, tinha uma mensagem do pastor Simão, dando feliz ano novo e mandando o orçamento do poço. Fiz uma conversão rápida dos valores em franco CFA para o real, dá algo em torno de R$10.000 o poço. E aí fiz uma oração muito rápida. Falei, Senhor, está aqui o desafio, confirma se é para a gente ir nele de novo ou não, fala com a gente. E fui embora, e fui fazer o pedal que eu fiz, que eu falei que eu fiz no dia 1º. Quando eu voltei do pedal, de tarde, eu recebo uma mensagem de um ex-membro aqui da nossa igreja. Pastor Lívio, eu e minha esposa queremos fazer uma oferta para um projeto missionário. A Igreja Viva está com algum projeto missionário novo acontecendo. Aí eu falei para ele, nós estamos com alguns, mas tem um fresquinho que chegou hoje de manhã. Aí contei do poço. Aí ele falou, ok, essa semana. Aí eu falei, qualquer oferta que chegar vai ser bem-vinda. Aí ele falou, ok, vou estar fazendo a transferência depois para a conta da igreja. Não sei qual é o valor da oferta, mas eu sei que a oferta dele foi a resposta de Deus para mim. Nós temos um poço para cavar em Guiné-Bissau. Nós temos um poço para abrir em Guiné-Bissau. Nós temos uma escola para construir em Guiné-Bissau. Nós temos uma igreja para construir em Guiné-Bissau. Deus quer levantar a Igreja Viva como uma igreja missionária para impactar o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Convide esta pessoa a conhecer o Deus grande que você serve e em quem você confia. Convide essa pessoa a ver os milagres de Deus na sua vida. Mas se você ficar apavorado, escondido, debaixo do colchão,
porque o mundo está em caos, eu vou ter alguma dificuldade de acreditar que essa pessoa vai ver que você crê num Deus grandão. Quinta coisa que eu quero dizer para você: esteja por perto dessas pessoas. Esteja por perto. Diz o texto, lá no capítulo 2, no versículo 11, que depois que Esther foi levada para o palácio, Mardoqueu permanecia no pátio do palácio para ver como Esther estava se saindo. Eu fico imaginando aquele primo todo dia tentando falar com Esther de alguma forma. E aí, como é que foi? E ela falando, olha, estão pedindo para eu fazer isso. Ó, então tu faz assim. E aí ele dava dicas, ele dava orientação. Calma, não fica nervosa, vai dar certo. Eu fico imaginando, né? Aquele momento de orientação, de cuidado. Não desanime, querido, quando você vê que essa pessoa que você está amando, que você quer ver salva, está tendo dificuldades para caminhar no Evangelho. Seja um companheiro, seja um incentivador. Ame, ame e ame novamente. Ame mais um pouco. É normal que essas pessoas sejam diferentes de nós e não há problema algum que sejam. Numa seita, todo mundo é igual, mas na igreja somos diferentes. Somos únicos. Sem dúvida alguma foi muito importante para Esther, o seu primo, pai, por perto. Esteja perto das pessoas. Ame-as. Ame-as. Critique menos. Critique menos. Você não sabe a luta que aquela pessoa teve. Você não sabe a dor que aquela pessoa teve. Há uns anos atrás eu contei uma experiência que eu tive quando, assistindo uma reportagem, entrevistaram um senhor do interior do Nordeste, dentro da favela do Complexo do Alemão, naquela época daquela guerra no Complexo do Alemão. E aquele homem sofrido, trabalhador, que veio do Nordeste, falando da angústia de ter que viver ali, dentro daquela confusão toda com a sua família. E vendo aquele homem ali, um homem visivelmente trabalhador, trabalhava com obra, com construção. Naquele dia, eu me lembro bem, naquele dia, eu agradeci ao Senhor. Porque aquele homem podia ser meu pai. Podia ser meu pai que saiu do Nordeste pobre. Que meu avô não tinha mais condição nenhuma de sustentar. Mas que numa oportunidade, numa brecha, Deus abençoou e abriu uma porta. E ao invés de meu pai precisar morar dentro do Complexo do Alemão, meu pai traçou outro caminho. E louvado seja Deus pela vida que nós temos. Você não conhece a dor do seu vizinho, querido. Você não conhece a dor da pessoa que mora do lado. Para de criticar, para de ofender, para de murmurar. Abençoe. Seja a tua boca uma boca de bênção. Você deu uma Bíblia para o seu vizinho? Ou você gastou R$10 e não comprou uma Bíblia para dar para o seu vizinho? Seja bênção. Seja abençoador, querido. Seja abençoador. Sexta coisa que eu quero dizer, e já estou terminando. Confronte também. Tenha um confronto. Confronte quando necessário. O texto que eu li no início da mensagem mostra esse momento de confronto que Mardoqueu faz com Esther, quando Esther ficou com medo. Mas Mardoqueu desafia Esther a missão correta. Há pessoas que talvez vão querer se aproximar da igreja apenas com a ideia de serem abençoadas, de serem cuidadas, de receberem o favor de Deus. Mas nós precisamos ajudar os novos discípulos a alinharem seus corações com a missão de Deus. Para isso, o meu e o seu coração precisam estar alinhados com a missão de Deus. Depois, se você tiver tempo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10 e leia o capítulo 10 de Lucas, quando Jesus envia os 72. E ali nós temos uma visão da missão, onde todos são enviados, onde todos têm responsabilidade, onde todos precisam se dedicar, onde somos enviados como igreja a todos os lugares. Então, talvez você vai ter que chamar a responsabilidade.
Como eu, como seu pastor, estou aqui nessa manhã, primeiro domingo do ano, primeira manhã de domingo, dizendo, igreja, se queremos ser saudáveis, precisamos investir nas pessoas que precisam de Jesus. Se queremos ter um ano de bênçãos, precisamos investir nas pessoas que estão se perdendo ao nosso redor. Se queremos prosperar, precisamos fazer de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossa mão, um instrumento para que mais vidas se conheçam a Jesus. Por isso, querido, alinhe seu coração à missão de Deus. Alinhe seu coração à visão de Deus. Alinhe seu coração à obra missionária. Há um termo no mundo missionário hoje que tem sido muito desenvolvido, até o Instituto Haggai tem usado muito esse termo, é o termo que o Instituto Haggai tem que ser glocal. Nós precisamos de igrejas glocais. O que é isso? É uma igreja que ela é bênção globalmente e localmente. Nós precisamos de ser igreja que é bênção aqui no Valqueire, mas que é bênção lá no Cunanã, é bênção lá em Guiné-Bissau e onde Deus nos mandar. A missão, todo aquele que chegar em nossa célula, todo aquele que chegar em nossa igreja, precisa entender que ele está sendo desafiado a fazer parte de um reino. E um reino tem um rei, tem um território, tem uma missão. E essa missão é expandir esse reino. E por último, seja um exemplo de fé. Seja um exemplo de fé. Todo novo convertido precisa ter alguém como referência. Todo novo crente, ou todo não crente que está se interessando pelo Evangelho, precisa ter alguém em quem se espelhar. A gente aprendeu um negócio muito feio. Desculpa, eu discordo totalmente. Talvez alguns vão discordar de mim. Mas aquela ideia de dizer assim, você está na igreja, não olhe para o homem, olhe para Jesus, está errado. De onde que se tirou isso? Tirou isso de uma igreja carnal que quer viver o oba-oba e diz para o novo crente, não olha para mim não, olha para Jesus. Não, querido, o apóstolo Paulo nos ensina diferente. O apóstolo Paulo diz assim, você quer saber como viver piamente a vida de Jesus? O que ele falou? Olha para mim. Viva como eu vivo. Faça como eu faço. Ande como eu ando. Uau! Que responsabilidade. Que peso. Que desafio. Mas é para isso que somos chamados, queridos. Somos chamados para sermos cristãos, sermos pequenos cristos, sermos um referencial de Jesus, sermos o bom perfume de Cristo. Quando as pessoas cheirarem a gente, tem que cheirar bem, não pode cheirar podre. E cheirar bem é cheirar a glória de Deus, é cheirar a presença do Cristo, é cheirar a unção do Espírito Santo. Mardoqueu foi um homem fiel a Deus. Ele não se curvava a Amã, e isso criou um estresse com a Amã. E o texto não é claro do motivo, mas há algumas inferições do porquê que ele não se curvava a Amã, e uma das mais fortes era de que Amã, por ser o nobre mais venerado da corte abaixo do rei, ele teria invocado para si algumas qualidades de Deus, de uma divindade, e por isso Mardoqueu não se curvava diante dele. Era um homem fiel a Deus, foi um homem cheio de confiança. Quando ele confronta Esté, ele diz para Esté, olha, não pense você, por ser a única no palácio, vai ser salva, mas saiba de uma coisa, Deus vai trazer livramento, e se você não se comprometer, você vai morrer, mas Deus vai trazer livramento. Você já pensou? Pai, você está pronto a fazer esse confronto com seu filho? Deus vai salvar a igreja e vai levar para o céu. Mas se você não se comprometer com Jesus, você vai para o inferno. Conversa boa de almoço de domingo na mesa, hein? Intercessão.
Quando Mardoqueu soube da ameaça aos judeus, ele tirou as roupas, vestiu o pano de saco e saiu pela cidade, clamando, chorando, suplicando, com cinzas sobre a sua cabeça. Meu amado, Jesus salvou você. E Ele o envia como um apóstolo, como um missionário, como um agente dele nesse mundo. Quantas pessoas conhecerão Jesus por seu intermédio no ano de 2021? Você quer um ano de milagres? Fale de Jesus. Cada vida transformada será um milagre que você vai contemplar. Você quer um ano de vitórias? Fale de Jesus. Cada pecado perdoado, cada corrente quebrada, cada vida liberto é uma vitória em Cristo Jesus. Você quer um ano próspero? Encha o céu de tesouros com vidas salvas e transformadas. Ah, meus queridos, eu quero orar para nós finalizarmos. Com vocês que estão em casa, com vocês que estão aqui. E eu quero orar dizendo para todos nós, o sentimento que eu tenho é, desculpa. Desculpa se eu não estou chegando aqui para dizer para você, você é o cara. Não. Nós somos discípulos de Jesus. Temos as promessas dele para nós, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Somos os discípulos de Jesus, para quem ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Somos os discípulos de Jesus, para quem ele diz, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Somos os discípulos de Jesus, para quem ele diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Somos os discípulos de Jesus, a quem ele diz, quando 2 concordarem sobre alguma coisa na terra, eu farei no céu. Sim, todas essas e tantas outras são promessas e verdades de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas sabe o que estão esquecendo de dizer por aí, querido? É que essas promessas não é só para você. Não é só para mim. Não é para minha casa ser bacana, não é para eu ter uma carreira bonita, não é para eu ter um carro nota 1000. E, gente, vocês me conhecem, eu não sou utópico, é bom ter uma boa casa, um bom carro, uma boa carreira. Mas quando o Senhor faz todas essas e tantas outras promessas, Ele faz ligada à missão. O que Ele está dizendo é, quando você for fazer discípulo, eu estarei com você todos os dias. Quando 2 concordarem que uma família precisa ser transformada, eu vou transformar aquela família. Quando uma célula estiver numa casa com dificuldades, com a semana pesada, com dias difíceis, mas ali aquela pequena célula, 3, 4 pessoas me buscando, eu estarei ali naquela célula. Eu me farei presente, eu me revelarei, eu derramarei da minha glória para que o meu povo me conheça. Entende, gente? E é esse o convite que Jesus faz para nós hoje. Uma vida abundante, comprometida com a missão. Escolha alguém em quem você vai investir esse ano. Sejamos intencionais, por amor, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para nós cantarmos?